Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Clube do Livro. O seu capítulo começa aqui. E hoje estamos aqui com a presença dos nossos irmãos aqui, pessoas que vocês costumam ver aí nos resumos semanais. Vou pedir para que eles se apresentem. Vamos começar por aqui. Então vamos lá. Meu nome é Josias, né? Participo aqui no Legacy já há um tempo e ajudando também aqui no Clube do Livro. Um prazer aqui estar com os irmãos e participar desse trabalho. Tem sido muito enriquecedor, né? Participar. Né? Isso aí. Eu sou o Gerson, do Legacy também, e tivemos já alguns ciclos de leitura, já há algum tempo que a gente está nessa aí, e é um prazer para nós podermos mergulhar no conhecimento por intermédio de literatura cristã, de pessoas, homens que têm algo para nos passar, nos ensinar, e estamos aqui para conversar sobre mais este livro, neste último livro do ano de 2025. Amém. Eu sou o Adriano Ruas, sou lá do Legacy também, esse ministério que tem abençoado a vida de muitos homens através da leitura, ali nos nossos encontros, né? Onde tem sido bênção. E quero muito aí que você faça parte desse time também. Maravilha, eu sou o Jackson e estamos aqui junto, mais um livro, mais uma leitura aí no ano de 2025 e interessante que dentro de toda essa nossa jornada, às vezes a gente acha que não tem muito mais o que aprender, não tem muito mais o que estudar e aí você se depara com uma leitura como essa que realmente é transformadora. Prazer estar aqui com os irmãos e vamos bater um papo aqui que eu acho que vai ser super legal. Amém. E o legal é que a gente começou ali no nosso início da leitura ali com Vença a Guerra na Sua Mente. Pô, colocou a régua lá em cima, né? Exatamente. Aí depois um pacto com os meus olhos. Pô, lá em cima. Daí você falou, cara, qual vai ser o próximo livro? E esse livro aqui, ó, não deixou a desejar. Foi um livro que mexeu muito com a gente, falou muito aos nossos corações. E é o tema de hoje, né? É o Homem Completo, de Larry Titus. E é o livro que nós vamos conversar hoje, falar, fazer a roda de conversa. Isso mesmo. E eu achei interessante que o livro ele já começa com um pancadão, né? A história do Greg. Verdade. Cara, é um cara com uma vida bagunçada, viveu na casa de vô, na casa de pai, na casa de mãe. Aí tem uma vez que a avó dele vai levar para ver o pai tá morto no sofá, tinha acabado um vídeo. Aí quando ele volta o vídeo, o pai dele fala assim, eu me matei por sua causa. Você foi responsável. Você foi responsável. Então o livro já começa assim. E aí a partir daí, o que vocês me contam? O que mais impactou vocês ali no decorrer do livro? Quer começar, José? É interessante, né, que assim, como a figura paterna tem um reflexo, né, e uma importância na nossa vida como homem, né? Então ele vai trabalhar justamente isso, que através da figura paterna a gente vai formando a nossa identidade, como nós nos vemos, a nossa autoimagem, né, no mundo. Então é muito interessante isso, porque quando a gente se olha, né, na figura de pais, a gente verifica que como a gente é falho, como a gente erra, como muitas vezes a gente profere palavras que não deveriam, a gente sabe que não deveria e acabam acontecendo. E é interessante a gente entender como perdoar, né? Como aprender a se perdoar quando a gente erra e aprender a perdoar os nossos pais também pelas situações que a gente viveu, para que nós possamos ter uma melhor identidade, uma melhor imagem, né? E ter uma paternidade mais sadia, né? Então, é interessante, eu participei há uns 4 meses atrás, de um seminário chamado Desafio de Todo Homem, a Batalha de Todo Homem, lá no Espaço Homem Família, com o pastor José Gonçalves. E o Douglas Gonçalves, filho dele, ministrou uma parte para nós e ele contou algo interessante, que o pai dele, desde pequeno repetia uma frase para ele. Meu filho, repete aí, fala aí. Eu nasci para ser um vencedor, eu nasci para ser um vitorioso, eu sou uma bênção, eu sou amado. Né? Isso era assim, quase que diariamente ele passava, repete aí, eu nasci para ser um vitorioso, eu nasci para ser uma bênção, eu sou um filho amado, tal. E ia como adolescente, né? O pai dele chegava na porta e disse, já sei, pai, eu nasci para ser vencedor, eu nasci para ser um filho amado, tal. E aí, anos depois, já como pastor, ele comentando assim que ele se achava interessante que as pessoas às vezes viviam dificuldades e
achavam obstáculo em tudo que viam e tal. Né? E ele era sempre otimista em relação a tudo. Não, vai dar certo, a gente vai conseguir, vamos fazer. Né? Ele sempre elétrico, sempre animado, sempre olhando para frente e tal. Né? E o ministério dele crescendo, sendo abençoado, impactando tantos homens. E aí ele começou a refletir e ele lembrou da frase do pai dele, lá desde pequeno, desde criança, que ele conheceu por gente. Eu nasci para ser um vencedor, eu nasci para ser um vitorioso, eu nasci para ser um bênção, eu sou um filho amado. Né? Então essa positividade que o pai dele passou por intermédio de palavras, fez ele crescer com isso, reflete até hoje naquilo que ele faz e naquilo que ele é. Né? Então veja a importância, como o Josias falou, a importância das nossas palavras. Dias desses o pastor Antônio Cuco ministrou para nós lá também, há poder em suas palavras. Quão importante é o homem, o pai, dentro de casa, ser essa referência, não só nas palavras que ele profere, mas nas palavras que ele profetiza, né, e abençoa a vida dos filhos, mas também no comportamento, na maneira como ele se posta, na maneira como ele reage. Tudo isso nós estamos influenciando os nossos filhos. E esta influência do pai é tremenda quando os filhos estão crescendo, na fase da formação do seu caráter. É espetacular. E veja que, puxando aqui o que o Gerson trouxe dessa experiência dele e do livro, né, esse começo do livro, que realmente ele mexe muito com o leitor, se nessa passagem que o Gerson trouxe ali, houve uma construção de palavras que foi formando esse caráter da criança, formando essa figura que no futuro passou a ser uma pessoa bem decidida, uma pessoa posicionada, otimista. Aqui mostra o outro lado, né? A cicatriz que ficou, né? De um pai que fez o contrário. Que fez o contrário. Sim. E às vezes, a gente até falava aqui um pouco antes de começar, o Gerson até trouxe isso para nós, realmente precisa se mexer nessa ferida para poder alçar voos para frente. Então, se antes, né, eu acho que nós aqui na figura de homens, na figura de pais, de profetizar sobre os nossos filhos, levar palavras de incentivo, palavras sim de correção quando necessário, mas tá ali junto, caminhando junto, possivelmente esse homem que vai nascer ali, essa criança que vai amadurecer, vai ter um futuro muito mais promissor. Talvez ele vai ter poucas cicatrizes para ter que restaurar para continuar caminhando. E aqui o livro mostra que nesse caso foi o contrário. Ele teve que parar tudo, vai mexer com uma coisa que normalmente não é algo gostoso, né? Mexer numa cicatriz nem sempre. Às vezes a gente esconde, às vezes a gente coloca um lacinho lá e deixa lá e acha que está tudo resolvido, né? Deixa o tempo resolver, a gente sabe que às vezes não se resolve. E precisa para que aí sim ele pudesse caminhar adiante. Então a importância, né? Esse paralelo que ele traz no início do livro aqui é fantástico. Mas é interessante também, eu acho que assim, alguns não tiveram a oportunidade, né, como Douglas, de ter essas palavras. Isso. Eu acho que o autor já começa o livro falando de uma situação muito negativa, sim, onde um pai colocou a culpa da própria morte no filho, e ele trabalha justamente como Deus nos enxerga. E aí eu acho que é aquela situação, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente vai conseguir se entender aos olhos dele quem somos, né? Então fomos criados com um propósito específico que Deus nos deu. Então assim, porque muitas vezes alguém pode ouvir essa conversa pensando, não, mas eu não tive essa oportunidade de ter esse pai, eu não tive essa oportunidade de ter essas palavras. Mas através de Jesus, através de Cristo, nós podemos ter uma nova identidade e nos enxergar como Deus nos vê, né? Importantes e tendo um propósito na nossa vida, né? Então isso e olha como esse tema ele é muito sensível à questão da paternidade. Porque a paternidade ela pode interferir na forma como você enxerga Deus. Então se você tem um pai ausente, teve um pai ausente, o sentimento que você tem é que Deus também é ausente na tua vida. Se você teve um pai carrasco, você vai achar que refletir isso. Você vai achar que Deus é carrasco contigo, que você não é merecedor, que você é isso, que você é aquilo. O homem ele tem um papel muito importante na educação do filho. Eu costumo dizer que a mulher dá a vida e o homem leva para a vida. Então assim, olha a forma que essas crianças de hoje estão sendo apresentadas para a vida. Às vezes são crianças
família desestruturada, cresce num formato ruim, assim, e geram pessoas transtornadas. E aí o que acontece? Esse monte de problema que tem hoje, que adolescentes se matando. Então, culpa de uma paternidade lá atrás, motivo a gente não sabe. Então, assim, o livro, ele aborda, olha quantos anos depois que ele foi confrontado. Para poder restaurar aquilo que estava lá atrás. Exatamente. Eu vejo a importância, como o Jackson mencionou, que a gente conversava antes de começar a gravação, o quão importante é a gente ter essa reflexão, ir diante do espelho e refletir em relação a isso. Todos nós, sem exceção, em maior grau ou menor grau, nós temos alguma coisa do nosso passado que a gente precisa revisitar. Revisitar e colocar diante de Deus, às vezes colocar diante de um outro irmão, abrir o coração, até mesmo diante de um psicólogo, até mesmo, né, uma pessoa instruída por Deus, que estudou para isso, mas abrir o coração. Essa ferida precisa ser restaurada. Não existe colocar uma pedra. Não, vamos colocar uma pedra nesse assunto. Não existe isso. Porque se sempre tiver pedra sobre o assunto, vai ser aquele assunto que vai resolver o resto da sua vida. Ele vai ficar lá, sempre sendo lembrado, vai indicar todos os seus posicionamentos para o resto da sua vida. E trava coisas. Trava coisas de acontecerem, bênçãos de acontecerem. Então isso precisa ser curado, essa ferida precisa ser tratada, né, para que depois tudo mais venha a acontecer. Como a descrição de todos os outros demais capítulos que o autor coloca aqui, todos eles acontecem depois que essa ferida foi tratada. Tratou a ferida, restaurou, ok, paternidade, identificou, curada a alma. Agora vamos começar a construir o homem completo diante de Deus. E vai trabalhar onde? Vai trabalhar na mente da pessoa depois, né? Porque as mesmas palavras que você ouviu lá no passado, que construíram o ser que você é hoje, você passa isso para frente. Porque aí você começa a profetizar sobre a tua vida. Eu não sou capaz, eu não posso, eu isso, aquilo. E aí você precisa passar por uma transformação. Sim. E o livro, ele entra nessa parte, ele entra em partes de dinheiro, sexualidade. Então ele faz um compilado ali de tudo que o homem enfrenta no dia a dia e mostra um cenário e como que você tem que fazer para que as coisas comecem a fluir na tua vida. Eu tenho um testemunho de um amigo, que um dia ele chegou para mim e ele falou assim que um pastor falou para ele, eu senti que eu acho que você tem que pedir perdão pro teu pai. Ele falou, mas não tenho nada contra meu pai. Não, mas eu senti de Deus de te falar isso. Cara, peça perdão pro teu pai. Ele falou, mas que estranho, né? Mas ele entendeu e foi lá e mesmo sem ter nada em relação ao pai dele, ele foi lá conversar com o pai dele e falei, pai, me perdoa por alguma coisa, te peço perdão e libera o perdão para a tua vida. E o pai dele é um cara fechado. O pai dele é um cara turrão na dele, assim. Quando ele pediu perdão e falou que liberava perdão, o pai dele desmoronou. E começou a trazer coisas lá do passado para a vida, que ele julgou assim, que eu fiz errado nisso, eu fiz errado naquilo, e o pai dele foi se abrindo. Então, quantos anos esse pai não carregou esse fardo nas costas? E a partir daquele momento, ele falou assim, cara, parece que saiu um peso das minhas costas. As coisas começaram a caminhar. Então, assim, não sei se vocês já viram situações como essa. Não, e se a gente parar para pensar, né, esse é o cerne do Evangelho. Né? Tudo aquilo que Cristo vem nos ensinar, eu brinco muito, né, com as crianças, quando a gente está lá na escola bíblica, eu falo, olha, né, todo mundo fala, né, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Beleza, é isso mesmo. O que você pode imitar? Você pode imitar os milagres, é mais difícil. O que você vai imitar? A parte 100% homem. Só que esse imitar a parte 100% homem carece de uma transformação que começa pela mente, que vai mudar as atitudes, vai mudar o comportamento, e aí o livro ele é muito feliz aqui, porque a partir daqui ele vai construindo todo um leque de coisas, né, que vai ir atingindo, seja questões de família, relação com filhos, relação com esposa, relação com dinheiro, relações até de... Eu achei muito engraçado, né? Mais adiante do livro ele vai falar até de questões de etiqueta. Às vezes é uma coisa que a gente vai meio que passando de qualquer forma e ele vem tratar. Então,
essa mudança de mentalidade, essa mudança de forma de ouvir, de repente, estar mais sensível à voz de Deus, nesse teu testemunho que você trouxe, me parece muito claro. Ele teve a sensibilidade de ouvir no amigo, ó, vai lá e pede perdão, né, para o teu pai, por mais que ele ache que não, mas de alguma forma era às vezes a voz de Deus falando com ele. Ele teve ali que se enxergar, olhar para dentro de si, aquilo que o Gerson falou. Às vezes vai ter que parar e falar assim, puta, tem que deixar meu orgulho de lado, tem que ir lá falar com meu pai, que é um cara turrão, que é difícil, nunca me deu um abraço às vezes, né, para chegar. Então, essa construção, eu acho que é o cerne daquilo que o Evangelho, aquilo que Cristo traz para nós, essa mudança de mentalidade para caminhar nesse caminho de santidade. Tem uma comparação bem interessante que eu achei bem plausível e que eu acho que explica bem como que nós, com a mente de Cristo, lidamos com essa questão do perdão. O perdão é uma lesão emocional, vamos dizer assim, é uma lesão emocional. Alguém lhe causou uma lesão. Tá? Vamos fazer um paralelo, uma lesão física. Você estava passando na rua, foi atropelado por um motorista bêbado, né, que atropelou, te deixou lá arrebentado no chão e fugiu. Aí você vai ser acolhido ali, né, vai ser pego lá na rua, te leva na ambulância, lá leva para o hospital. O médico vai dizer assim, não, peraí, para curar ele tem que chamar o agressor. Chama o agressor aqui porque é ele que tem que curar, fez a lesão, ele tem que curar. Eu sou só o médico, quem tem que curar é o agressor. Né? Não é assim. A gente leva para o hospital, para o médico, que é o especialista que vai tratar daquela lesão em mim. Né? Eu vou ter que me recuperar. Por que na lesão emocional a gente quer que o agressor venha curar a gente? Não é assim. Né? A lesão você vai levar diante de quem? Diante do médico dos médicos. Entendeu? Não é sobre ele, é sobre você. É você ter que ir para o local certo e com o curador certo. Né? Ou seja, você vai aos pés do Senhor, você vai no altar do Senhor com o médico dos médicos para curar essa lesão. Depois se trata, né, as questões, as consequências com o outro, mas a lesão tem que ser tratada por aquele que pode tratar. Assim como foi na física com o médico, na emocional com o médico dos médicos, que é o próprio Senhor. Né? Então essa ferida da alma mostra exatamente isso, né? Como que Deus age em nós, e nós assim devemos caminhar. Né? Tá, então vamos trazer outro tema aqui. Outro tema que o livro ressalta aqui, né? Liderança. Vamos começar por você? O que você... Liderança, veja, ele traz, né, no livro a questão que o papel de liderança é quase que algo nato para o homem, né? E a gente tem visto hoje na sociedade como um todo, né, olhando para o dia a dia de hoje, muitos homens fugindo desse papel. E é legal que ele também faz um paralelo aqui, porque às vezes o pessoal, mas eu líder, eu sou empregado, eu sou o CLT lá na empresa, mas a liderança começa no próprio domínio próprio, nas coisas de dentro da minha casa. Né? Então, esse papel do líder é algo que tem sido subjugado muitas vezes, né, por parte do homem, e ele vem trazer todo esse incentivo para que a gente consiga pensar, se posicionar e com uma liderança de autoridade, não de autoritarismo, né? Não sendo com uma comunicação violenta, não sendo do jeito que eu quero, sabe, no melhor estilo eu mando, você obedece, não. Né? Na questão de uma liderança, que o maior exemplo que nós temos é a liderança de Cristo, né? A liderança que estendia a mão, uma liderança de servidão, uma liderança que se posicionava, mas estava ali para servir o próximo. Então, esse é uma introdução do que ele vem trazer aqui, que eu acho que é muito, muito impactante. Eu vejo a importância da concepção inicial, básica, do que Deus estipulou para a estrutura familiar. Então, foi Deus é o criador da instituição casamento. Tá? E ele não entregou os direitos autorais para ninguém mudar. Ele mantém os direitos autorais dela. Então, o que foge da união entre o homem e uma mulher, que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher para ser uma só carne, né? E o que foge disso não é casamento. Você pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é casamento.
E nesta instituição que Deus concebeu, Ele colocou o homem como responsável. Tanto que, quando Deus vê, né, que percebe ali, chama Adão, onde estás? Ah, Senhor, me escondi, ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo. Mas por que você teve medo? Né? Aí começa a perguntar, Senhor, a mulher que tu me deste, ela é Eva, não, foi a serpente. Aí Deus fala com a serpente e tal. E aí Deus coloca o juízo do pecado sobre quem? Sobre Adão. Né? Sobre Adão. No livro do Silêncio de Adão a gente fala alguma coisa sobre isso. Né? Mas essa ausência de Adão em assumir a sua liderança, né? Onde é que ele estava naquela hora ali? Onde é que estava? O que ele estava fazendo? O pecado de Adão, lá no começo, né? Até como em Romanos 5,12 fala isso, pelo pecado de um, o pecado entrou no mundo, foi o pecado de querer ser independente, né? Caminhar independente de Deus, desconfiar do amor incondicional de Deus e querer andar independente, soberba. Né? Caminhar independente de Deus é a receita para o insucesso, a receita para dar errado. E o homem caminhar fora do projeto de Deus para a sua liderança também é caminho para o insucesso. E a nossa sociedade, nos dias de hoje, ela vive ainda muito mais isso. A partir aí depois da Segunda Guerra Mundial, né, os homens que, até muitos morreram na guerra e tal, então, construíram uma sociedade que começou a se estruturar. Só que esse homem que veio da guerra, ele passou a ser meio que violento dentro de casa, distante da família, foi se criando essa distância, autoritário, veio trazendo isso para dentro de casa, aí o lar começou a se dividir, contra esse autoritarismo, né, esse machismo, começou a surgir uma voz feminista. Se o machismo não é bom, por que o feminismo é? Né? Então começou a surgir essa voz contrária, são extremos, uma voz contrária. E aí, para resumir, né, o resumo da ópera, chegamos nos dias que nós chegamos hoje, vendo essa ausência do homem dentro dos lares, dessa liderança. E ele tem uma frase no capítulo de liderança que, para mim, marcou demais. Ele fala assim que quando o homem não funciona, a mulher não funciona, os filhos não funcionam, a sociedade não funciona, a igreja não funciona. É isso mesmo. Então, essa liderança, ela não pode ser deixada de lado. Né? Não tem como o homem terceirizar esse papel. É o que me chamou a atenção também da liderança, que ele fala que assim como o homem é o cabeça, né, do lar, Cristo é o cabeça da igreja. Então ele compara a nossa figura, a figura do homem com a figura de Cristo na liderança. E fazendo essa analogia da liderança de Cristo para a nossa liderança. Ou seja, nós devemos ser líderes assim como Cristo foi líder. Que liderança que Cristo teve? Uma liderança servil, né? Uma liderança de se entregar. Deu a sua vida pela igreja. Sacrifício de muito, né? Mateus 20, 28. Então não é a liderança do vai lá e faz. Não, você vai mostrar pelo seu exemplo. Você vai estar com a mão na massa fazendo. Então eu vejo que o homem ele se distanciou nesse momento. No momento em que a gente vê ali que ele não se envolve mais com as coisas de casa. Ele não se envolve mais. O problema é da mulher. É ela que vai lá e resolve o problema com as crianças. Ela que resolve o problema da casa. Você está ali. Não. A partir do momento que você vai lá e se entrega, é o teu problema, a responsabilidade é nossa. É esse exemplo do servo ali que Jesus deu, que nós devemos dar na nossa casa. Né? Então isso é bem interessante. Não sei se vocês lembram do filme que nós assistimos ano passado, Corajosos. Sim. No final do filme, que inclusive está lá na resolução, né? Quem vai liderar a minha casa para o Senhor? Quem vai levar o meu filho aos pés do Senhor? Eu vou. Né? Eu vou. Tá? Então a resolução vai falar, eu vou ser o líder da minha casa, eu vou ser o cabeça, eu vou ser o líder espiritual, eu vou ser o sacerdote do meu lado, eu vou. Né? E isso falta os homens se pronunciarem. Eu vou, é minha responsabilidade, eu vou. Eu tenho que fazer, porque Deus me instituiu para isso. Deus me constituiu como líder do meu lar para fazer isso. Essa liderança servidora. Você faz porque não é simplesmente impor. Não, você faz, vamos comigo. Né? Vamos comigo. Então, pelo exemplo. Né? É pelo exemplo. Né? Tem aquele ditado, né? De tanto se falar, se torna verdade. Uma mentira tanto repetida. Tanto repetida. Na verdade não é um ditado, né? Na verdade é do Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista de Hitler. Exatamente, ele falava isso. É uma nova da história. E por que eu falo isso? Até aqui na sua liderança, os homens são os problemas, o homem é a solução. Então assim, o homem é a solução hoje não está muito em alta. Então tudo é problema, todos os problemas são os homens. É o machismo,
é o homem isso, o homem aquilo, o homem tal, e o homem acaba internalizando isso. Sem dúvida. Por que eu vou bater de frente? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou isso? Por que eu vou aquilo? Ele acaba deixando tudo, aí já entrando na parte de família, lar, tudo assim, né? Ele deixa tudo nas costas da esposa. É uma sobrecarga, né? É peso sobre ela. Peso sobre Então, assim, o papel que ele deveria exercer com os filhos, ele não exerce. Ah, mas eu tô aqui, eu sou presente. Mas é diferente ser presente e estar presente. Porque um fala de presença, corpo, né? Perfeito. E o outro fala sobre tomar decisões, assumir responsabilidades, né? E isso o homem não tem feito. Às vezes o homem casa e trata a esposa dele como se fosse a mãe. Aí ele vai lá, se fecha com o seu videogame lá no quarto, e a mulher é sobrecarregada com tudo isso. E aí a gente acaba tendo lares Funcionários. Interessante. Funcionários, né? Não sei se eu vou lembrar os detalhes, mas o pastor José Gonçalves contou a experiência de um pai que tinha um filho em torno de 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e ele muito atarefado, fazendo sempre muitas coisas, e para um lado e para o outro, e sempre, né, envolvido com o trabalho e tal. E aí o filho um dia falou, pai, a gente podia ir num restaurante, né, podia sair e tal. Né? E aí falou, filho, eu estou ocupado e tal. Puxa, mas você tinha falado que a gente ia. Tá. Aí ele parou assim, tá bom, então vamos arrumar, vamos lá, vamos se arrumar agora e tal, você vai. E eles estavam no segundo nível da casa, o menino ficou tão empolgado com a notícia que o pai, agora vai, o meu pai vai estar comigo, vamos sair e tal. Saiu correndo, caiu escada abaixo, rolou a escada. A gente chegou lá embaixo, machucou o braço e cabeça com um ralado aqui, né? E ele, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz com meu filho? Aí a mãe já corre pra cá, desesperada, e falando ali e tal, né? O que aconteceu e tudo, né? Aí o filho, o menino chorando, né? Ele pegou o menino, não, deixa eu ver, tá bem, não quebrou nada, não. Aí ele pensou assim, a esposa estava grávida, né? E já tinha tido alguns problemas de gravidez. Ele pensou, se eu pegar esse menino agora, for levar para o hospital, deixar a esposa aqui sozinha, vai dar ruim, daqui a pouco eu tenho que voltar para ficar com o Diel, né? Aí ele teve um insight, pegou o menino, foi lá no banheiro, se trancou, fez ele se acalmar e tal, falou, tá bem, ó, não tratou aqui, não quebrou nada, tal, né? Tá doendo? Não, ok, não quebrou, só tratou ali, né? E ele ainda chorando assim, né? Então fica calmo, tá bem? Tá ok? Tá. Aí ele, pai, posso te falar uma coisa? Eu já parei de chorar. A gente ainda vai no restaurante? Entendeu? Mesmo depois da queda toda, o mais importante para o menino era ter aquele tempo de qualidade com o pai. Independente do que tinha acontecido, ele tinha quase se quebrado, saiu rolando a escada. O tempo com o pai era importante para ele. Entendeu? Ele venceu até a dor dele para poder curtir aquele momento com o pai. Quem sabe quantos pais não estão perdendo essas oportunidades? Não precisa nem o filho rolar da escada, né? Pode fazer por iniciativa. Sim. Porque vale mais o pai estar presente do que dar presentes. Isso. Que é uma coisa que essa nossa geração de pais mais novos, às vezes esquecem. O estar presente é mais importante que dar presentes. E veja, a gente tem uma figura do homem da casa, né, o marido, o pai, que muitas vezes se posiciona apenas como provedor. Coloca o dinheiro dentro de casa, né? Ou aquela, não, eu trabalho muito para sustentar uma condição boa para a família, um conforto, mas não está ali presente. Eu falo na célula, com o pessoal, com colegas, no próprio trabalho, eu falo assim, olha, o responsável pelo clima de uma casa é o homem, não é a mulher. Ah, mas a mulher, né sabe edificar a casa. Tá. Mas o homem é responsável pelo clima da casa. Se ele tiver o posicionamento, se ele tiver a forma, se ele conduzir a família como Cristo conduziu a igreja, se ele conduzir, o clima da casa vai ser saboroso. Agora, se ele for omisso, seja na questão financeira, seja na questão de proximidade, de afetividade, de proximidade com a esposa, a vida vai ser um caos. E a responsabilidade é dele. Então, esse negócio, não, a responsabilidade do clima da casa da mulher não é da mulher, não. É do homem. Eu vi achei interessante uma história, engraçada agora, né? Um jogador de futebol contando que teve uma vida difícil, que o pai era uma pessoa violenta, que às vezes bebia, e aí batia nos filhos, às vezes batia na mãe. Aí teve uma vez que ele bebeu tanto,
e entrou na casa e bateu em todo mundo. Para sorte deles, ele entrou na casa errada. Não entrou na casa deles, entrou na casa errada. Para tu ver como é que é, né, a questão dessa paternidade equivocada, né? Desse posicionamento dentro do lar, né? A lembrança que ele tem do pai batendo em todo mundo, até na casa vizinha estava batendo. Imagina que Max que deixa. Foi atrapalhar a vida de outra família. Não bastava dele. Não bastava dele. Exato. Não, mas como você falou, né? O homem ele tem o poder de... É bem dito isso daí, né? É um líder, né? O cabeça, se o cara é estressado, a família é estressada. Se o cara é perdido, a família é perdida. Se o cara é desorganizado, tudo reflete. E aí já entra na parte de finanças, né? Às vezes o cara ele age por conta própria. Cara, não tem problema nenhum de você chegar e compartilhar com a tua esposa, ter ali o aval dela, e você toma a decisão final, porque às vezes joga a responsabilidade para a esposa, dá errado, ó, mas eu fiz porque você falou que era para fazer. Não assume a responsabilidade. E aí todo mundo sofre nisso, né? Sobre a parte financeira do que o livro retrata, o que vocês enxergaram ali para trazer para o pessoal? Essa é um pouco da minha praia do dia a dia, né? Olha aí. Eu trabalho na parte de finanças e de alguma forma a gente vê isso acontecer até com bastante frequência. Agora, você trouxe Adriano, na tua fala que a questão não tem problema nenhum do homem chegar e compartilhar com a esposa, com os filhos, planos. Eu vou dizer que ele tem o dever. Tem o dever. Só que muitas vezes, por ter essa visão, tem que ser o provedor, tem que ser o provedor. Eu me lembro muito de quando eu era criança, parecia era um crime eu chegar, por exemplo, para o meu pai e perguntar quanto ele ganhava. Era um assunto que não se fala sobre isso, né? Claro, eu era criança na época, mas era um assunto que para mim era muito claro que ele não tratava isso nem com a minha mãe, né? E ficaram feridas lá na época. Então, é amplamente necessário, porque, veja, Cristo fala que você não pode servir a dois deuses, né? E a analogia que ele faz, ou melhor, o que ele fala é justamente com o dinheiro. Então, se você ficar escravo, refém do dinheiro, você vai ter muita dificuldade. Já tive N situações, o Gerson trouxe aqui no início, tive que parar o meu momento, olhar no espelho e falar, isso aqui está errado. E alguém que trabalhava na área de finanças. E me via em situações muito complexas, tive que parar, chamar a família, vamos organizar, vamos redesenhar, mas principalmente o meu principal não é o dinheiro que estava aqui, mas é o Senhor que provê isso para mim. Então, essa escala passou a ser fundamental. Né? Sabe uma coisa que eu acho importante, Jackson? Às vezes as pessoas acham que não pode servir a dois senhores, né? O dinheiro ou ao próprio Deus, no sentido daquela pessoa que tem muito dinheiro. Aí, faz o que quer, compra de tudo, né? E o dinheiro é aquele que usa de tudo para fazer tudo, então ele se aproveita do dinheiro. Mas às vezes a situação de não ter dinheiro também passa a ser um Deus. Porque quando o homem, o varão da casa, não, pai, vamos viajar para... Não vamos porque não temos dinheiro. Pai, eu queria comprar tal coisa, está precisando aqui para a escola. Não, nós não temos dinheiro, não temos dinheiro. Também o dinheiro está sendo determinador das coisas que estão acontecendo na casa. Perfeito. Entendeu? A falta do dinheiro passa a ser também o dominante. Né? O dinheiro em excesso também, e não controlado, obviamente, muito dinheiro também é bom, né? Bem administrado, está aí o reino sendo um investimento no reino. Quantos irmãos que ganham aí, são milionários, né? E investem no reino, o coração deles está no reino, não está no dinheiro, que Deus dê mais para eles, né? Mas quando não tem dinheiro, muitas vezes também é um momento em que o Deus é o dinheiro, porque é aquele Deus que está determinando o que pode e o que não pode acontecer. Opa, peraí, não é por aí. Quem determina as coisas para nossas vidas é o nosso Deus, o qual nós servimos, que é o Criador de todas as coisas, é o dono da prata e do ouro. Se talvez haja escassez, algum momento de dificuldade na vida, ou é para uma administração, precisamos rever, procurar ajuda também, nesse sentido de orientação financeira, ou Deus está permitindo que alguma coisa, algum momento aconteça na nossa vida,
para uma reflexão em família, reflexão pessoal, reflexão em família, colocar os pés do Senhor. Mas de uma forma ou de outra, tanto a escassez quanto o excesso de dinheiro não podem ser os decisores daquilo que vai acontecer na nossa vida, né? É interessante, a parte do dinheiro, né? A gente vê tantos livros até cristãos escritos sobre a questão do dinheiro. Eu vejo que o dinheiro é algo assim que é muitas vezes a causa de muitas discussões no lar, de muitas preocupações do homem, né? Então assim, quando o autor ele trabalha, ele vai trabalhar essa questão primeiro, que o dinheiro, como você falou, Gerson, uma bênção, é algo, um recurso que veio de Deus para você. Então ele trabalha 3 coisas nesse capítulo. Ele vai trabalhar sobre a doação. Então dentro da doação a questão do dízimo, da oferta e da esmola, ou seja, é aquilo que eu vou dar sem ter algo assim, sem saber que aquilo não vai voltar. É algo ali que eu tô entregando para uma pessoa que está precisando. Né? Mas a questão da importância do dízimo, a questão da importância da oferta como uma semente, né? É um ministério que está crescendo, é um irmão que tá precisando e eu vou semear na vida dele, eu vou ofertar na vida dele. E entender esse recurso meu como um recurso que assim, Deus está me dando, mas eu como um canal, e eu não como uma represa, como um lago ali, né? E a segunda e a terceira questões que ele trabalha no capítulo é sobre a dívida, que é muito importante a gente entender essa questão, né, de nós como um homem completo, estar sem, né, estar alheio, não ter dívidas e poupar. E o poupar, muitas vezes a gente pensa, não, poupar é para quem tem grana. E aí, quem tem muito, né? Quem tem muito, né? E assim, se você não começar na poupança, no pouco ali, não, eu vou hoje separar aqui um pouco disso. Poxa, eu não preciso disso aqui, vou guardar. No mês que vem você já vai ver que você vai conseguir usar esse recurso com muito mais. Então é um capítulo pequeno, mas que ele trabalha como outros pontos importantes que outros autores vão fazer uns livros inteiros sobre isso, né? Achei bem interessante essa parte. É engraçado quando você trata sobre finanças em casa, quando você é questionado, às vezes pela esposa, né, que nem as pessoas de antigamente, parece que o pavio tá curtinho, né? Falou em dinheiro, estourou tudo. E às vezes eu até entendo o povo de antigamente, até nos dias de hoje, né, a pessoa não falar o quanto ganha. Eu acho que parte disso é até vergonha para ele, vergonha do que ele ganha, tudo, mas ele não entende um princípio, né? Que é o que Deus tá confiando na mão dele naquele momento. Porque se ele tivesse muito mais, talvez ele não estaria usufruindo da melhor forma possível, né? Você falou sobre a parte de dízimos, ofertas, assim. Eu acho que tem muito mais a ver com a gente do que aqueles que recebem. Porque é um tratamento assim... No nosso coração. No nosso coração. Para você não se prender àquilo. Porque aquilo não é algo tão importante na tua vida. Então você faz aquilo de bom grado. Tanto é que a própria palavra fala, né? Você levar para o altar com o coração leve, sem nenhum problema com o teu irmão e tal. Então assim, esse é o intuito, né? E às vezes a pessoa ela começa a tomar rumos diferentes, né? Os homens, né? E aí já entra numa outra parte, assim, que seria o personalidade, seus modos, né? O Caninho ele fala aqui, somos cada um de um jeito, graças a Deus, não há espaço para cara rude e grosso. Então assim, como que a gente lida com isso no dia a dia? Eu acho que ele vai mostrar a questão da diferença que cada um tem realmente e a personalização de cada um, né? A pessoalidade de cada um. Então, até ele vai ali mostrar 4 características, né, do homem, do perfil. Mas eu acho que num contexto geral é entender que a gente precisa respeitar, entender, saber se comunicar com as pessoas que são diferentes, mas não perder esse cerne dessa base daquilo que a gente até está discutindo aqui, né, bastante. Isso mesmo. Essa parte acho que você falou do não há espaço para um cara rude e grosso, é isso, né? É onde ele vai falar sobre, me chamou a atenção alguns hábitos e algumas atitudes que a gente vai perdendo na vida. Sim. Com a esposa, com os filhos, é o abrir a porta, né, do carro, é a gentileza, que muitas vezes a correria do dia a dia a gente vai deixando de lado e aquilo ali faz uma diferença enorme, porque você você vai colocar a importância para a tua esposa, que ela é importante, é a questão de, poxa,
um casaco, né, na nossa Curitiba fria ali, poxa, a gente olha isso e, isso é coisa do passado, não vou... Então eu achei legal ele voltar assim e mostrar a importância desse tipo de coisa, ou seja, a gente tem que estar sensível para isso também, né? Tem que estar sensível para poder olhar ao nosso redor e ser diferente, né? Ser uma pessoa diferente ali, né? Achei interessante. Eu vejo nessa questão a importância do pai se relacionando com a filha, por exemplo, né? Esses pequenos gestos dentro de casa com a esposa vão refletir nos filhos, né? E eu vi uma escrita agora, essa semana passada, de que uma filha que tem um bom relacionamento com o pai, que ela tem um relacionamento de admiração com o pai, ela tem 3 vezes menos chances de ter depressão na adolescência e na juventude. Sim. Entendeu? Quando começa como criança, porque o pai a trata bem e a trata a mãe dela bem. E passa a ser uma referência. Esse é o homem com que eu quero casar. O padrão aumenta. O padrão, né? o sarrafo sobe. Né? Esse é o meu pai, esse é o cara que eu quero casar. E procura um homem como ele. Né? E enquanto se for o contrário, um traste, um camarada que não se posiciona nada, ela fala ao contrário. Esse é um que eu não quero. É o tipo de homem que eu não quero. Né? Então, justamente nesses relacionamentos é que a gente explora esse tipo de coisa. E depois que a gente passou por todos os capítulos, aí tem o finalzinho, o último. Legado. Que legado que a gente deixa lá pra frente? Um legado positivo, um legado negativo? Um legado antes do livro ou um legado depois do livro? O que vocês têm para falar sobre a parte de legado? Eu acho que o legado pra gente que, como um homem, eu vou dizer que é uma das coisas que mais me preocupa quando eu olho para minha casa e para os meus filhos, né? O que eu vou deixar, né? Isso que o Gerson estava falando, de o espelho para os meus filhos, né? E é algo que eu até comentei aqui antes de começar, né? Para mim, esse livro aqui, ele é o livro mais impactante que eu já li até hoje quando se trata de caminho de santidade para um homem. Então, o meu maior legado hoje que eu penso eu preciso continuar olhando para o passado e corrigir coisas que eu estou aprendendo hoje, eu estou vendo hoje, falo, puxa, isso aqui eu preciso ajustar para não errar com os meus filhos. E eu já dei um desafio para o meu filho, já dei o livro para ele, falei, cara, nós vamos fazer o discipulado junto desse livro, né? Para não esperar lá na frente ter que ter essa conversa. Então, nesse sentido. Eu acho que o legado, a maior referência de legado que a gente pode deixar, talvez não seja aquilo que nós falamos que estamos deixando. Porque herança é o que você deixa nas mãos, legado é o que você deixa no coração. Exato. Né? E agora mesmo que eu voltei desse final de semana, que eu fiz lá o SOS Casamento Curado, lá no Espaço Família do Pastor José Gonçalves, no devocional de segunda-feira, estava fazendo em família, e era para os filhos darem um conceito de 0 a 10, uma nota de 0 a 10, para o casamento dos pais. Né? E dizer por quê. Aí a minha filha colocou nota 9. Né? Fiquei super feliz, nota 9 tá bom, tem que melhorar um pouquinho ainda, né? tem espaço para melhorar. Mas 9 tá bom, né? Tá bom. E uma vez que ela terminou o namoro, estava passando dificuldade, um pouquinho difícil, eu comprei umas flores para ela, trouxe para ela, tá? Falei, olha, Deus vai guardar seu coração, vai preservar. Aí ela falou assim para minha esposa, depois em particular, quem precisa de namorado? Se eu preciso de namorado, se eu tenho o papai. Né? Cara, acho que isso é o melhor legado que a gente pode deixar. Entendeu? Essa referência aos pés do Senhor e na emoção dos filhos é a melhor referência de legado que a gente pode deixar. Coitado do namorado ou do próximo que chegar. A régua tá lá em cima. Cada um com o seu papel. Fazendo o meu papel, né? É o meu papel, exatamente. Eu acho é interessante quando ele começa esse capítulo, ele fala sobre que muitas vezes nós como cristãos esperamos do clero, dos pastores, dos ministros, fazer o papel que Deus coloca para nós. Então eu acho assim que o legado que eu quero deixar é aquele legado de ser realmente um servo de Jesus e poder falar dele pelas minhas atitudes. Que possam olhar para mim depois e falar assim, esse era um servo de Jesus. Ele realmente era ele era uma pessoa que agia como um bom pai, como Jesus, era um bom esposo. Então eu acho que é isso, sabe? Então assim, pregamos com as nossas atitudes. Nós temos o nosso púlpito no nosso dia a dia. É isso aí. Né? Nós não precisamos de um púlpito para vir para falar para nós temos ali a nossa casa.
a tua atitude, a maneira que você vai pregar um prego, a maneira que você vai fazer o jardim, a maneira que você vai fazer a comida ali, você está pregando. Então, assim, que esse seja o meu legado. Eu achei legal isso que ele falou, que nós não precisamos realmente, nós temos o nosso papel de sermos cristãos e de falar de Jesus e de evangelizar na onde Deus nos colocou ali para ser. Né? Então, até tem uma brincadeira, né, que o cara morreu, daí vai a pessoa lá que vai discursar no velório, né? Porque fulana foi um cara bom, foi um cara isso, foi um cara aquilo. Daí a mulher fala, acho que eu entrei no velório errado. Deixa eu conferir se é meu marido mesmo. Ele tá ali. E a pergunta é, né? O que vão falar de você quando você partir, né? Quem que foi o Adriano, quem que foi o Jackson, quem que foi o Gerson, quem que foi o Josias, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma roda de conversa do Clube do Livro. E quero agradecer a presença de todos, assim, agradecer você que está nos assistindo. E é o Joel que faz o trabalho pra gente. E é o Joel. O Rafael também. Né? E eu quero falar para vocês que este ano a gente encerrou essa temporada do Clube do Livro, mas ano que vem tem mais. Eu quero ver vocês e convide aqueles que estão próximos de vocês a participarem. Você que está assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, vá lá, dá uma curtida, compartilha lá, nos ajude nessa empreitada a cuidar de mais homens, a espalhar o conhecimento, o evangelho ali, e quem sabe a gente pode tratar um parente teu, alguém próximo aí de você, né? Então vamos nos unir, vamos caminhar ali, ombro a ombro, né? Como a gente sempre fala. É isso aí. Obrigado, gente. Querem acrescentar Valeu. alguma coisa? Tá tranquilo? Deus guarde. Amém. Deus Tchau, abençoe, obrigado, gente. gente. Valeu.